Bom, gente, vamos tratar da histeria. Histeria é um quadro que ele tem um preconceito antigo com ele. Ele foi definido pelo Hipócrates. Ele tinha essa ideia de que o problema eram os vapores produzidos pelo útero ístero e que só dava em mulheres. Até aí a coisa seguia, aconteciam esses fenômenos que daqui a pouco eu vou falar deles. E foi definido assim. Na Idade Média, antes da Idade Média, no período romano, a histeria era considerada um problema que a resolução era de natureza sexual com as mulheres. Então, usava-se a masturbação para provocar os paroxismos e aí aliviava as mulheres. Depois, na Renascença e na Idade Média, na Renascença, a histeria vai saindo do domínio da medicina e vai para o domínio da igreja. As mulheres eram interrogadas, presas, torturadas e, por fim, jogadas na fogueira como bruxas, por causa dos fenômenos histéricos. A histeria que eles estão descrevendo aqui, que Charcot está mergulhado de braçada, a gente tem que entender que a gente está no período vitoriano, que começou em junho de 1837 e terminou em janeiro de 1901. Então, aqui onde Freud e Charcot estão trabalhando, nós estamos no período vitoriano, muita repressão sexual. Então, a histeria aparece florida e aquilo, é claro, é um quadro que incomoda a família, que tem um caso de histeria na família, ou vários casos de histeria na família, porque deixa um estigma na própria família, né? E ao mesmo tempo incomoda a pessoa que sofre com aqueles fenômenos todos. A histeria estava sendo descrita até então como uma doença. Hoje a gente sabe que a gente divide as coisas em neurose, perfeição e psicose, né? A psicose, basicamente, você tem esquizofrenia paranoide ou você tem a paranoia. A paranoia, desde Lacan, a gente já sabe que não há remédio para paranoia. O tratamento é na conversa. Mas, né, desde a tese de Lacan, que é da década de 1930, a esquizofrenia cada vez está mais evoluída, a indústria farmacêutica, as pesquisas, então eles vão usando remédios para mas não quer dizer que, enfim, o quadro haja um alívio. Onde eu vi alívio para o esquizofrênico foi nos lugares onde se trabalha com antipsiquiatria, onde se trabalha com arte-terapia. Nesse ponto, pelo fato do Jung ter construído um grande acervo de pesquisa sobre a linguagem, de um modo geral, o imaginário, que é coletivo, que ele chama de inconsciente coletivo, é claro que isso deu margem para como o esquizofrênico trabalhando através da arte, ele vai contando a sua história através do seu produto artístico, a gente tem uma noção da história daquela pessoa, do sofrimento daquela pessoa. Quem quiser, pega a obra do doutora Anísia da Silveira, ela bota os principais atendidos por ela, que ela chama de meus camafeus, e aí vocês vão ver a história daquelas pessoas se desenvolvendo através justamente da arte plástica. Você vai ver a história toda contada ali. Por isso é que
o material dali não pode ser vendido, embora eles sejam artistas preciosos, na verdade. Por quê? Porque aquilo é uma história clínica contada por cada um deles. Tem o livro, eu esqueci o nome do livro, mas não é difícil encontrar. Vocês têm a perversão, que nós não temos o que fazer em termos de psicanálise com a perversão, geralmente é tratado em instituições, né? E a gente tem a neurose. A neurose, sim, a psicanálise tem o que fazer com a neurose. A neurose hoje a gente sabe que é neurose obsessiva e histeria. E quando você recebe um neurótico obsessivo, você tem que histericizar ele, quer dizer, fazer ele poder falar, contar o mito de sujeito que tem nele para ele ir se livrando daquela sintomatologia. Então, hoje a gente já trata as coisas diferentes, mas nós estamos aqui em 1885, em plena era vitoriana, com um Charcot muito corajoso na França, tentando nadar de braçada e fazer a descrição desse quadro que aparecia, que na realidade eram as histerias de conversão. Ou seja, é quando essa estrutura chega a um determinado nível que começa a apresentar fenômenos estranhos. E acontece que a gente viu no vídeo 11, quando Freud começa a dizer das dificuldades de se pegar esse quadro, de escrever esse quadro, levar esse quadro como sendo uma descrição reconhecida como séria. Em primeiro lugar, por causa da palavra mesmo, histeria, eles consideravam que era um problema sexual de mulheres, né? Em segundo lugar, porque o quadro em si apresenta vários fenômenos, então ele é muito florido. E aí já era, eles contestavam, então como é que a histeria se tem tanto efeito assim? E, por último, Freud vai lembrar que é a questão da simulação, que eles consideravam uma simulação exagerada, então que não era uma doença, era uma simulação. Bom, são muitos sinais que acontecem. Formigamentos, analgesias, dores, tosse, paralisias, torções, desmaios, atrofias, distúrbios da visão e dores inexplicáveis, né, pela medicina comum. Como é que você vai, por exemplo, um caso de um rapaz já adulto, ativo sexualmente, que de repente começa a sentir uma dor infernal no membro na hora da penetração e isso o impede de levar às últimas consequências um ato sexual. Esse rapaz que rodou todos os médicos, isso na década de 1980, não conseguiu nada. Ele viu urologista, ele viu proctologista, ele viu nefrologista, ele viu até acupunturista, todo mundo, nada. Por quê? Porque era uma história pregressa que estava relacionada com aquilo e que eclodiu num momento em que algo aconteceu que ligou uma história na outra, que ele estava numa circunstância que remeteu ele a um fato que era da época da infância dele, de uma pessoa que perdeu o membro quando ele era garoto. Ele vivia com os pais. Aquilo foi uma coisa que aconteceu. Quando mais velho, ele morando num apartamento sozinho, foi morar sozinho, adulto, se mantendo. E um detalhe no imóvel fez ele lembrar daquele evento,
aquele evento, aí sim, deu um problema que ele não conseguia mais é, viver a vida em paz, né? Não havia como, não precisou de uma análise. Um outro caso nos anos 2000 e depois de 2010, uma moça que já sexualmente ativa há mais de 14 anos, muitos anos, bastante tempo. Ela tem que se separar porque ela passa para um concurso, o noivo passa para um outro concurso, um dos dois tem que ir para uma capital para fazer um curso de especialização para fazer o trabalho. E o outro vai para o lugar onde futuramente eles vão morar, também concursado, e eles então se separam. Eles saem de uma cidade grande, mas do interior do Brasil, e vão ambos, cada um, para uma capital. Nessa ocasião, a moça faz uma oclusão do canal vaginal, de tal maneira que ela foi consultar vários médicos e um deles, que é um grande especialista, achou que ela tinha ímã incomplacente. Bom, mas ela era sexualmente ativa durante anos. Na verdade, ela tinha uma história pregressa de ter sido violentada na infância e morava numa cidade que, bem ou mal, ela estava protegida. Quando ela se viu indo morar sozinha numa grande capital, naquela imensidão, e ficando sozinha, e a distância do tal noivo, que tinha sido um namorado de muitos anos, ela não conseguia mais ter relações sexuais. Ela se fechou completamente com medo de uma história que era anterior. Bom, também não adiantou passar por milhares de médicos, eu teve que fazer a análise. Então, a mesma coisa, a atrofia de membros. Uma moça mancava, isso nos anos 90, mancava. E era manca, não conseguia arranjar namorado, não conseguia ir para as festas e arranjar nada, não conseguia coisa nenhuma, as boates. E a analista não sabe nem por que disse a ela, você para de... Ela, naquela época não era sessão como o Lacan trabalha com tempo lógico, era sessão cronológica. Terminou a sessão e ela saiu meio mal-humorada e aí a analista disse a ela, e vê se você para de mancar. A analista não sabe por que disse aquilo. E aí ela voltou-se e disse, como é que você descobriu isso? E aí caiu num pranto convulsivo. Essa sessão então teve que ficar, a analista teve que ficar mais tempo com ela, atrasou as outras sessões. E aí ela relatou uma história, a mãe dela tinha paralisia infantil. Quando ela foi para a escola pequena, ela percebeu que todas as outras mães andavam igual às crianças que não tinham paralisia infantil. Ninguém tinha paralisia infantil, nem as mães, nem as crianças. E aí ela viu que só a mãe dela tinha, então ela passou a mancar. E depois que aconteceu esse evento no consultório, que foi a analista não sabe explicar por que fez isso, mas fez. Essa pessoa pôde, a partir daí, se libertar, passou a andar, a usar as pernas que ela tinha e acabou fazendo uma bela análise e tendo uma vida muito saudável mais adiante, enfim. Acabou se casando mais tarde, tendo filhos e ficou até com uma relação boa com essa analista, foi morar fora e elas se correspondiam. Então, o problema é o seguinte, hoje a gente só fala em depressão e suicídio. Antigamente, há um tempo atrás, era toque e síndrome do pânico. Antes era PMD, até que descobriram bipolaridade. Então, o bipolar já não é mais psicose, há muito tempo. É uma coisa que pode dar em qualquer das três estruturas, né? Então, as coisas foram evoluindo, mas de qualquer maneira tem as modas. Agora a moda é autismo.
Então, são as modas das descobertas que vão acontecendo e o que a gente faz com cada coisa, onde é que a gente, como analista, pode interceder, fazer algum tipo de tratamento, onde a gente não tem o que fazer. Os nossos limites. Então, isso está sempre sendo discutido nos nossos congressos. Mas eu estou tratando da histeria porque nós temos histéricos no consultório todo santo dia. Eu falei no vídeo 11 do rapaz que tinha desmaios. Eu conheci uma moça também com tosse nervosa, uma coisa pública, complexa, que é estranho, porque ela era bastante bem informada e era a tosse nervosa eclodia sempre num determinado ocorrência, nós percebíamos e ela parecia que ignorava aquilo, não falava em procurar uma análise, embora ela fosse de um meio próximo, bastante próximo da psicanálise, pudesse procurar. Vômitos. Pessoas que saem habitualmente da mesa para vomitar, né? Então, esses eventos que é do quadro da histeria, nós temos no nosso consultório. E eles estão relacionados com uma história pregressa de ordem sexual, de insatisfação sexual, estão sim. O Charcot chegou aqui, na Império Romano já tinham chegado ali, só que depois passou para a área da bruxaria, eram bruxas e eram queimadas na fogueira, porque entorta os olhos, porque entorta membros, porque paralisa, porque atrofia, porque, enfim, vomita, porque vai fazendo várias coisas, né? E isso ninguém fala muito, né? A gente fala assim, a estrutura histérica, a gente pega a parte interessante da estrutura histérica, né? Ela é ótima para fazer análise, né? Ela já sabe tudo, a gente não tem o que fazer, ela fala sozinha, ela mesma vai contando a história dela, o mito do sujeito dela. Mas acontece que a hora que agudiza o quadro, o que tem para acontecer é a conversão, de alguma maneira. Então, o Freud vai falar disso. Esse parágrafo que eu não preciso nem ler, é o parágrafo que eu comecei a ler, que está na página 42 das obras completas, quando ele fala, tentarei resumir em poucas palavras o que Charcot realizou, que eu já comecei a ler no vídeo anterior, no 11. A única coisa que eu gostaria de assinalar, que Freud vai falar, é que no departamento de ambulatório em Berlim, que ele esteve em fevereiro de 1896, contudo, verifiquei que esses sinais somáticos da histeria eram praticamente desconhecidos e que, em geral, quando tinha sido feito um diagnóstico de histeria, e ele bota entre aspas, parecia estar suprimida qualquer motivação para se obter mais algum informe a respeito do paciente. Excluir aquilo, não vamos falar sobre esse assunto. Era assim que era tratado em Berlim, que era Império Austro-Húngaro. Foi Charcot quem deu a abertura para que depois de muitos anos a histeria acontecendo e acontecendo e acontecendo, sendo sepultada e escondida e maltratada e descriminalizada e não acreditada, ele foi tentar, através das hipnoses, saber daquela história, ao mesmo tempo, com a hipnose, aquilo se desfazia, né? Enquanto estava em estado hipnótico, a pessoa não apresentava o sintoma, em compensação fazia o relato do evento. Então, esse parágrafo é desnecessário ler, vocês leiam por conta de vocês. A gente vai seguir depois, porque vai começar a falar da questão da histeria em homem,
no próximo vídeo. Mas é só para assinalar que nós temos histeria o tempo inteiro dentro das nossas clínicas. Aliás, é o quadro com o qual a gente opera, né, na psicanálise. Mas essas agudizações podem acontecer. E nós temos, a partir da década de 1980, quando foi identificada a AIDS, e aí aquela liberdade sexual que havia na década de 70 passou novamente a uma grande repressão. E agora, com a pandemia, ninguém quer pegar nem Covid, nem gripe, nem nada. Então, a situação se agrava, as pessoas têm problemas graves aí e estão dentro das nossas clínicas. Não é um problema espiritual, não é um problema nada demais, é um problema que é para ser tratado e que é para ser, a gente hoje não precisa de hipnose, aliás, desde o Freud a gente não precisa de hipnose. E a partir do Lacan, a gente já sabe como é que é a nossa interpretação, né? É um sussurro, um suspiro, um que não entendi, uma coisa assim que obriga a pessoa a entrar em contato com uma cena que Freud, na comunicação preliminar, quando ele vai fazer com Breuer, ele fica impressionado que a histérica em transe hipnótico, ela se lembra dos detalhes do que aconteceu com ela um ano atrás, no mesmo dia, qual era a cor da roupa, o que ela estava fazendo e tal. Hoje basta um suspiro nosso, um sussurro, como assim, pronto, vem tudo à tona, né? E aí a história toda contada. Então, mas isso é um avanço que a gente tem. Eu estou indo e voltando porque estamos, afinal, trabalhando com uma questão que são as manifestações do inconsciente e a nossa clínica. A gente não tem suicídios. Suicídio não é um quadro clínico. Suicídio é um evento que pode dar em vários quadros clínicos, inclusive na histérica. Eu vi, quando eu tinha 18 anos, num hospício que eu estava estagiando, antigamente chamava hospício, uma histérica avisar que ia se suicidar, avisar como ia se suicidar. A estagiária que ouviu aquilo informou o plantonista que aquela histérica estava avisando que na semana seguinte ela iria se suicidar daquela maneira. O plantonista não fez caso. Disse, ela é uma histérica. Sim, ela era uma histérica. E ela se suicidou exatamente da maneira como ela informou que ela ia se suicidar. Então, existe suicídio em qualquer estrutura. Existe angústia em qualquer estrutura. Pânico pode acontecer para qualquer um. O problema é como é que a gente trabalha. E a gente não pode fazer caso que não existe estrutura histérica e não existe a agudização da sintomatologia num determinado momento, tá bom? Bom, então o vídeo 12 fica por aqui. A gente vai até o próximo. Desculpa, me estendi um pouco mais dessa vez.